Bem, esta é a parte 3 da gravação da aula sobre modelo ISLMBP, modelo Mundell-Fleming, né? Modelo de macro para uma economia aberta. Né? Quer dizer, o modelo ISLM, modelo Hicks-Hansen, né? Só que com mais uma curva, que é a curva BP, que é a curva de balanço de pagamentos. E esse modelo do Robert Mundell e do Ian Fleming, o Robert Mundell foi agraciado com o prêmio Nobel nos anos 90, final dos anos 90, graças a este modelo. Bem, então a curva IS, curva Investment Saving, né, investimento poupança, ela representa os pares de pontos das variáveis taxa de juros I minúsculo Y, renda, né, que permitem o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Né? Ou seja, esse mercado vai estar em equilíbrio quando eu tiver poupança menos investimento, que é a poupança privada, poupança, né, total menos o investimento, é o que sobra a poupança privada, se a poupança for maior que o investimento, obviamente. T menos G, que é a arrecadação tributária menos o gasto do governo. Né? Então, se houver superávit, se T for maior que G, eu tenho uma poupança chamada poupança do governo. Né? E X menos IM, exportações menos importações, que são as exportações líquidas. Se as exportações forem maiores que as importações, eu tenho a poupança externa. Tá? Aí entra aquela questão, tá, poupança externa, mas se as exportações forem maiores que as importações, eu vou ter ingresso líquido de capitais, né? Porque a entrada de ingresso de divisas, né, é maior que a saída de divisas. É exatamente isso. Né? A poupança externa é quando um país tem ele gera déficits. O déficit de transações correntes é a poupança externa. Né? Então, quando o país tem déficit nas transações correntes, ele precisa atrair capitais. E esse capital que ingressa para cobrir esse déficit externo, dado que o país não pode fechar em déficit no balanço de pagamentos, esses capitais são atraídos e isso aí é a poupança externa. Tá? Então, esse modelo aqui, eu vou falar mais tarde sobre ele, com mais cuidado, eu vou deduzi-lo, né? É um modelo de 3 hiatos, é um esboço do modelo de 3 hiatos. Tá? Bom, a curva LM, que é a curva Liquidity Money, que é Liquidity Money quer dizer liquidez moeda, né? Liquidez dinheiro, ela representa o lado monetário e financeiro da economia. São os pares de pontos I, taxa de juros, e Y, renda, de equilíbrio no mercado monetário. Né? Então, nesses pares de pontos, eu tenho MS, que é a oferta de moeda, né? Igual a demanda por moeda, MD. Né? Oferta de moeda igual a demanda por moeda. E a curva BP, balanço de pagamentos, é a curva de equilíbrio no balanço de pagamentos quando X menos IM, exportações menos importações, elas são iguais a zero. Né? Isso é um equilíbrio teórico. Na prática, ela sempre tem um déficit ou pequeno superávit. Né? Então, a tendência é que quanto mais próximo de zero for esse resultado final do balanço de pagamentos, maior o equilíbrio, né, que existe nele. Nos pontos à direita ou abaixo da curva de balanço de pagamentos, nós temos déficit no balanço de pagamentos. Já nos pontos à esquerda ou acima da curva de balanço de pagamentos, nós temos superávit. Nós vamos voltar a isso, tá? Quando a gente analisar os primeiros gráficos do modelo. Né? Eu vou repetir isso várias vezes. Né? Lembrar sempre que nos pontos à direita ou abaixo da curva de balanço de pagamentos nós temos o déficit, né? E nos pontos à esquerda ou nos pontos acima, né, da curva do balanço de pagamentos, nós temos superávit, tá, neste balanço. A gente vai voltar a isso, né, a gente vai ter oportunidade para repetir isso até de maneira exaustiva. Bom, agora, modelo Mundell-Fleming continuando, a gente pode realizar as seguintes análises. Né? A primeira delas, o que acontece com uma política fiscal expansionista. Né? O que é uma política fiscal expansionista? É uma redução de tarifas, né? Uma redução de tributos, né? Ou aumento de gastos. Tá?
E aí ou também aumento de subsídios, aumento de transferências, tudo isso são políticas fiscais expansionistas, né? Dois casos, onde você tem uma taxa de câmbio, um regime cambial fixo, e no caso que você tem um regime flutuante. E também quando você tem baixa mobilidade de capitais, alta mobilidade de capitais, perfeita mobilidade de capitais ou nenhuma mobilidade de capitais, né? A segunda análise é o que acontece com a política monetária expansionista nos casos mencionados, de taxa de câmbio fixo ou flutuante, né? Cada caso pode ser analisado para as seguintes situações. Não há mobilidade de capitais, né? Então inexistência de mobilidade de capitais, nesse caso BP, a curva de balanço de pagamentos é perfeitamente inelástica à taxa de juros e ela é uma reta vertical. A gente vai ver isso depois nos gráficos, né? O segundo caso é que há perfeita mobilidade de capitais. Nesse caso, é o oposto. A balança de pagamentos é uma reta horizontal. E a taxa de juros interna ela é igual à internacional. Você não tem pressão sobre juros. A taxa de juros interna ela converge, melhor dizendo, para a taxa internacional. Então, nesse caso, você tem mobilidade perfeita de capitais. E você tem uma mobilidade perfeita de capitais, de capitais elevada, ou alta mobilidade de capitais. Nesse caso, a balança de pagamentos ela tem inclinação positiva, só que é menos inclinada do que a LM. Então ela é positiva, mas menos inclinada que a LM. A gente vai ver isso depois também nos gráficos. Tá? E o outro caso é quando há, faltou um aqui, mobilidade de capitais baixa. Baixa mobilidade de capitais, nesse caso, o balanço de pagamentos tem inclinação positiva, mas essa inclinação é mais inclinada, vamos dizer assim, né, grosso modo, né, a curva é mais inclinada do que a LM. Então a inclinação é positiva, mas ela é mais inclinada do que a LM. Né? Então são 4 casos para aqueles dois que a gente mencionou. Então são 16 gráficos que a gente vai analisar e mais 16 que ficarão para exercício para os casos de política monetária e fiscal contracionistas. Né? Essas políticas contracionistas, monetária e fiscal, deixo como exercício. Nós vamos analisar aqui as políticas expansionistas, monetária e fiscal. Primeira delas, vamos começar então aqui, política fiscal expansionista, fiscal. Vamos começar com a política fiscal, né? Com taxa de câmbio fixa, né? Sem mobilidade de capitais. Tá? Então, política fiscal expansionista, taxa de câmbio fixa, né? O Banco Central garante uma taxa de câmbio fixa, e não há mobilidade de capitais. Então, aqui, ó, o balanço de pagamentos é uma reta vertical, verde aqui. Tá? Balanço de pagamentos é reta verde sempre, vermelha é a reta da curva LM, né? E a IS azul. Tá? Então, nós temos aqui, o que é uma política fiscal expansionista? Ela é aumento de gastos do governo pode ser ou, né? Uma redução de tributos, tá? ou aumento de subsídios, ou ainda aumento de transferências. Tá? Então, pode ser tudo isso junto, pode ser só duas medidas ou algumas delas. Né? Mas esse mix aqui traduz uma política fiscal expansionista, um mix de medidas aqui que se traduzem na política fiscal expansionista. Aumento de gastos com redução de tributos, aumento de subsídios ou aumento de transferência. Né? Você pode ter aumento de gastos puramente, não ter aumento de redução de tributo, nem aumento de subsídio, nem aumento de transferência, mas só isso já caracteriza uma política fiscal expansionista. Então o ou aqui é importante. Né? Então nós temos uma política fiscal expansionista. O governo, de alguma forma, expandiu seus gastos ou reduziu seus tributos, reduziu a sua arrecadação. Nesse caso, essa política aqui faz com que a IS, que está aqui, ela se expanda, ela se desloque para cima e para a direita. Né? Então, é um deslocamento da IS para IS', para cima e para a direita, motivado pela política fiscal expansionista. Aí, quando ela vai daqui para cá, ela passa do ponto A para o ponto B. Né? Então, eu tenho aqui o Y, que é o ponto inicial, tem A, passa para Y'. Então, aqui, ó, Y para Y'. Então, há um aumento da renda aqui.
o ponto A vai para o ponto B. Tá? No ponto A, notem que o ponto A ele está em equilíbrio. Você tem aqui IS, LM e BP. Então você tem uma interseção das três curvas, IS, LM e BP. Nesse ponto A, o balanço de pagamentos está equilibrado, né, e você tem equilíbrio do mercado monetário e do mercado de bens. Né. Agora, no ponto B, você tem só uma interseção das curvas LM e S, quer dizer, o ponto B está fora da curva de balanço de pagamentos. Tá? Estando fora, ele fica à direita da curva de balanço de pagamentos. E aí, ó, como a gente mencionou anteriormente, né, aqui, quando o ponto, vamos ver aqui, acho que está aqui atrás. Nos pontos à direita ou abaixo da curva BP, nós temos déficit. Então, lá naquele ponto B, nós estamos à direita da curva BP. Então, nós temos o déficit aqui. Déficit aonde? Déficit do balanço de pagamentos. Né? Então, temos déficit no BP. Ponto B, direita da curva de BP, déficit no balanço de pagamentos. Bom, num regime de câmbio fixo, né, o governo, o Banco Central, tem que manter um estoque de reservas internacionais, moedas estrangeiras, títulos, metais preciosos também, que permita garantir uma taxa de câmbio fixa, garantir uma relação de troca fixa entre a moeda interna e a moeda externa, que é a própria definição de taxa de câmbio. Nesse caso, né, se há um déficit, o Banco Central vai ter que reduzir reservas, ele vai ter que reduzir suas reservas, ele vai ter que colocar uma parte dessas reservas, no mercado, ele vai ter que reduzir essas reservas para garantir a taxa de câmbio, né, para cobrir o déficit do balanço de pagamentos. Né. E também ele vai ocorrer aqui uma redução de MS, da oferta de moeda. Tá? Vai haver uma redução da oferta de moeda. Nesse caso aqui, então, a LM ela se contrai, ela passa aqui de LN para LN', porque houve uma redução de MS. Tá? Uma redução de MS. Quando o governo reduz reservas, quando o Banco Central reduz reservas, ele reduz MS. Então, LN passa para LN', ela se contrai, e nós temos o ponto C. Então, do ponto B, do déficit, caminhamos para o ponto C, que é um ponto, de novo, um novo equilíbrio, que você tem aqui um LM', um IS' e o BP. Então, volta o ponto C para o BP. Então, o déficit ele é anulado, ou seja, voltamos a ter equilíbrio no BP no ponto C. Então a renda, que era Y', ela retorna, porque a LM se contraiu, né? Passa do B para o C, ela retorna de Y' para Y, duas linhas, que é igual a Y. Então ela retorna para o nível inicial. Quando eu falo que Y duas linhas é igual a Y, é porque Y foi para Y' e depois voltou para Y duas linhas igual a Y. Então foi e voltou. Na prática, resumo da ópera, né? De onde se conclui aqui, esses 3 pontos aqui, de onde se conclui, né? Ao fim e ao cabo, nós temos então que a política expansionista com câmbio fixo e sem mobilidade de capitais, ela não é eficaz para aumentar a renda. Ela aumenta temporariamente, mas depois ela retorna para o nível inicial. Né? Só que a taxa de juros, aqui eu não falei da taxa de juros, mas ela aumentou. Quando a gente foi do ponto A para o ponto B, ela aumentou de I para I'. E depois, quando a gente foi do ponto B para o ponto C, ela aumentou de Y' para Y duas linhas. Quer dizer, ela aumentou 2 vezes. Né? Então, houve um aumento na taxa de juros. 2 aumentos, na verdade. Né? Então, a variação da taxa de juros, a variação de I, ela é positiva. E houve volatilidade na taxa de juros, porque houve 2 aumentos da taxa de juros. Né? Então, houve uma variação excessiva, né? Na taxa de juros e também no produto. Houve aumento também na volatilidade do produto, porque nós tivemos o produto que aumentou de Y para Y' e depois retornou para Y duas linhas. Então, o produto ficou volátil e tivemos um aumento
não uma volatilidade na taxa de juros. Nós tivemos 2 aumentos na taxa de juros, né? Então os juros aumentaram e o produto ficou volátil. Ele aumentou e depois reduziu. Então, esse tipo de política fiscal expansionista com taxa de câmbio fixa, ele não só não aumenta a renda, ele não é eficaz. Quando eu falo eficaz, é para aumentar a renda. Né? Não aumentou a renda, não aumentou o produto, né? E gerou variação excessiva, volatilidade no produto, também fez a taxa de juros aumentar 2 vezes. Né? Então, nesse caso, não há eficácia na política fiscal. Tá? Esse é o primeiro gráfico que nós analisamos. Agora, o próximo, vocês vão ver que tem pontos muito similares, muito semelhantes a esses pontos tratados nesse gráfico. Né? E há outros pontos em que ocorre a diferença. Agora, eu vou mudar aqui desse regime de sem mobilidade de capitais para um regime com perfeita mobilidade de capitais. Tá? Perfeita mobilidade de capitais. Nesse caso, eu tenho a mesma situação, política fiscal expansionista, com taxa de câmbio fixa, só que agora eu tenho, diferentemente do que eu tinha antes, a BP verticalmente, né? BP vertical, eu tenho agora uma BP horizontal. Né? E tenho aqui nessa BP o I igual a IF. Quer dizer, a taxa de juros interna, é igual à taxa de juros externa. Isso já vai me garantir que eu não terei esse aumento de I para I' e de I' para I2'. Por quê? Porque a taxa de juros interna ela é praticamente garantida a sua igualdade com a taxa de juros externa. Então não tenho aumentos na taxa de juros. Né? Bom, vamos ver aqui como é que fica. Agora com perfeita mobilidade de capitais. Mesma coisa, política fiscal expansionista, eu aumentei gastos, ou reduzi tributos, ou aumentei subsídios, ou aumentei transferências. Né? É um mix aqui de política fiscal expansionista. Mesma coisa, a IS se desloca para cima e para a direita. Né? Isso me faz com que eu tenha um deslocamento de A, do ponto Y, tá, para B. Né? Então, eu passei do ponto A, onde eu tenho a interseção de IS, LN e BP. Então, nesse ponto, eu tenho equilíbrio no balanço de pagamentos. Já no ponto B, que vem depois da política fiscal, né, eu tenho um aumento da renda, mas não tenho aumento da taxa de juros. Esse B é um ponto muito rápido. Ele caminha para B, eu gero um déficit, um superávit, por exemplo, no balanço de pagamentos, porque toda vez que o ponto está fora do balanço de pagamentos e está acima ou à esquerda, eu tenho superávit. Se está abaixo ou à direita, eu tenho déficit. Então aqui eu tenho superávit, né, no balanço de pagamentos. Eu tenho uma tendência da taxa de juros aumentar, só que essa é uma tendência rápida, porque a taxa de juros ela fica igual. Por que fica igual? Porque basta eu ter uma tendência de aumento na taxa de juros, né, que há ingresso de capitais. E esse ingresso de capitais, dado que há perfeita mobilidade de capitais, não há barreiras para o ingresso e a saída de capitais, não há controle de capitais, os custos de transação envolvendo ativos, eles são virtualmente nulos, né? Teoricamente, em termos teóricos, né? Sempre há um custo de transação, mas nesse caso aqui, sempre há custo de transação em qualquer ativo, mas nesse caso aqui a gente assume que eles são negligenciáveis ou são desprezíveis. Né? Então, nesse caso, eu tenho A para B, uma tendência de aumento de I para I', só que esse ingresso de capitais instantâneo, automático, aumenta a oferta de moeda MS. E aí, LM, que é esse ponto aqui, LM se desloca no ponto B para o ponto C. LM vai para baixo e para a direita. Então, LM para LM'. E aí eu caminho do ponto B para o ponto C. E no ponto C, LM para baixo e para a direita, né? No ponto C eu tenho equilíbrio no balanço de pagamentos. Então, voltei de novo. O ponto A estava sobre o balanço de pagamentos. No ponto B eu tive um superávit. Agora retornou para o nível de equilíbrio no balanço de pagamentos. Tá? Então, equilíbrio no BP e a renda volta a aumentar. Aqui de Y' do B para C, Y2'. Tá? Então, aqui eu termino no ponto C,
né, com equilíbrio no BP. De onde se conclui política fiscal expansionista com câmbio fixo e com perfeita mobilidade de capitais é eficaz, porque eu aumentei aqui o produto ou a renda 2 vezes. Em 2 situações eu aumentei a renda ou produto, né? Então foi eficaz para aumentar a renda, mas não ocorreu aumento da taxa de juros. Então eu não tive um custo associado, não, um efeito colateral, uma externalidade negativa de aumento da taxa de juros. Eu consegui aumentar a renda, né, com essa política fiscal, sem pressionar a taxa de juros. E não gerei volatilidade no produto ou na renda, como no gráfico anterior. Aqui, ó, eu tinha gerado uma variação excessiva, uma volatilidade no produto, e não tinha obtido eficácia. Eu não consegui aumentar aqui. Aqui eu já consigo aumentar. Então, a perfeita mobilidade de capitais me garante eficácia da política expansionista fiscal. Tá? Sem mobilidade de capitais eu não tenho essa eficácia. Tá? Essa são as primeiras 2 conclusões sobre situações extremas de perfeita mobilidade de capitais, balanço de pagamentos horizontal, e ausência de mobilidade de capitais, ou sem mobilidade de capitais, com balanço de pagamentos vertical. Tá? Agora, uma situação intermediária. Agora vamos ver as 2 situações intermediárias. A primeira é a alta mobilidade de capitais. E a segunda será a baixa mobilidade de capitais. Aí eu volto lá para mencionar para vocês que quando há mobilidade de capitais elevada ou alta mobilidade de capitais, o balanço de pagamentos tem inclinação positiva, só que é menos inclinado do que a LM. Vamos ver aqui. Então, alta mobilidade de capitais, eu tenho uma inclinação positiva, mas menos inclinado, menos vertical do que a LM. Tá? Então, ela tem uma inclinação positiva, mas ela não está, a BP não está tão inclinada, tão próxima da verticalidade, quanto a LM. Tá? Então, a mesma coisa. Alta mobilidade de capitais, eu tenho a BP aqui, né, não tão inclinada quanto a LM. E na baixa mobilidade de capitais, eu tenho a BP ó, aqui mais verticalizada ou mais inclinada do que a LM. Tá? Vamos então voltar aqui para a alta mobilidade de capitais. Política fiscal expansionista, que nós já mencionamos, aumento de gastos, redução de tributos, né, redução de tributos, ou aumento de subsídios, ou aumento de subsídios, ou aumento de transferências. Né? Toda essa política aqui, fiscal expansionista, mais gasto, mais despesa pública, a IS vai para IS linha. A IS se desloca para cima e para a direita. Mesma historinha que a gente contou nos 2 gráficos anteriores. Né? E aí o ponto B, vamos olhar onde é que está o ponto B. O ponto B passou para cá. Tá? A IS se deslocou e passamos de A, que era o equilíbrio, um ponto de equilíbrio, que você tinha aqui BP, o A está sobre a BP. Né? Está sobre a ES e está sobre a LM. Né? Agora, o A passa para B. Né? E B já está fora do BP. Está acima. E está um pouco também à esquerda. Acima e à esquerda e acima da curva de BP. Então, tem o superávit no balanço de pagamentos aqui. Né? Então, é um desequilíbrio. O superávit no balanço de pagamentos é um desequilíbrio também, tanto quanto um déficit. Tá? E nesse caso, como A passou para B, a renda aumentou de Y para Y', tá? Aqui, Y para Y', a renda aumentou, e a taxa de juros passou de I para I', não para I 2 linhas, para I'. Ela pulou de I, quando estava aqui no ponto A, passou para I' quando se encontra no ponto B do superávit. Então eu tenho aqui um superávit no balanço de pagamentos com aumento de juros e aumento da renda. Tá? Como eu tenho aumento da taxa de juros, esse aumento me faz com que os ativos, os títulos públicos brasileiros, no caso, se tornem mais atrativos, né? Porque o juro, a remuneração desses títulos aumentou em relação aos juros internacionais. Então há um ingresso de capitais buscando esse maior rendimento. Juro é rendimento para quem aplica. Se você compra um título e ele rendia, sei lá, 3% e passou para 10%, ele está rendendo 7 pontos percentuais a mais. Então você está ganhando 7 pontos percentuais a mais por título. Né? Então você vai investir.
Isso aumenta a atratividade do título. A remuneração é a atratividade, né? Supondo aí o risco constante. Então, ao ingresso de capitais, esses capitais ingressam, isso aumenta a oferta monetária, houve uma expansão de oferta monetária por esse ingresso de capitais, e a LM se desloca de LM para LM'. LM vai para baixo e para a direita. Tá? Então, nós estamos saindo do ponto B e caminhando agora para o ponto C, que é um novo equilíbrio, porque está aqui sobre o BP, o B está fora, né? O C está sobre o BP, então temos o ponto C, que é um novo equilíbrio do BP. E aí o juro cai, o juro está lá em I linha, e ele volta para I duas linhas. Então ele passou de I, pulou para I linha e depois retorna para o nível intermediário de I duas linhas. Né? Então o juro cai de I linha para I duas linhas, cai a taxa de juros, e a renda aumenta um pouquinho mais. Ela aumentou de Y' para Y duas linhas. Tá? Então nós temos então que, dado que a renda aumentou duas vezes, a política expansionista fiscal, com câmbio fixo, alta mobilidade de capitais, ela é eficaz, porque aumentou a renda duas vezes, aumentou de Y para Y' e de Y' para Y duas linhas. Então ela é eficaz. Só que ocorreu um aumento da taxa de juros. Ela aumentou de I para I' e depois caiu de I' para I duas linhas. Então, uma volatilidade grande nas taxas básicas de juros, que no Brasil é a taxa Selic. Né? Seria a taxa Selic. Né? Você pode pensar também no CDI também, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, interbancário interfinanceiro. Então, você pode ter uma volatilidade, né, uma variabilidade excessiva nessas taxas de juros. Né? Então, ela é eficaz? Aumentou a renda, aumentou, mas gerou volatilidade alta nas taxas de juros. Tá? Nesse caso, com alta mobilidade de capitais. Agora, com baixa mobilidade de capitais. Como a gente viu, o BP aqui, a curva BP, ela é mais inclinada, mais para verticalidade, né? Mais vertical do que a LM. Aqui na alta mobilidade ela é menos. Né? Ela fica abaixo da LM. Né? Então aqui ela fica assim. Vamos ver como é que fica agora. Mesma coisa, história parecida, só que agora temos baixa mobilidade. Né? A BP traduz isso. A BP nessa posição aqui. Então nós temos uma política fiscal expansionista, aumentou o gasto, EO, reduziu tributos, EO, aumentou subsídios, EO, aumentou transferências. Eu volto a falar sobre o EO. Não precisa que eu tenha tudo isso junto. Posso ter duas medidas, ou uma só, no limite, para caracterizar uma política fiscal expansionista. Tá? Repara que estou falando aqui não em quantidades, estou falando só em sentidos, em variações de variáveis, né? em mudanças nas variáveis. Né? Então, eu preciso ter todas essas variáveis juntas para ter a política fiscal expansionista. Basta que uma ou duas ou três, sei lá, ou mais, ou quatro até, basta que uma ou duas ou três ocorram, tá? Para eu ter um mix que caracterize a política fiscal como expansionista. Né? Então aqui a despesa pública aumentou novamente. A IS foi de IS para IS', ela se deslocou para a direita, como a gente viu anteriormente. Passamos do ponto A, que era um ponto de equilíbrio, porque está sobre o balanço de pagamentos. Ponto A, eu tenho equilíbrio no balanço de pagamentos. Né? Passamos então do ponto A para o ponto B. Nesse ponto B agora, nós temos que o ponto B está à direita, né, da BP. Então, o ponto B está à direita, um tanto abaixo também, da curva de BP. Então, nós temos aqui um déficit no BP. Déficit no balanço de pagamentos, um déficit externo. Né? E aí, a gente tem aqui que a renda aumentou um pouquinho, aumentou bastante aqui de renda. A renda Y passou para Y', ela pulou aqui a primeira seta, né? De Y para Y', não para Y', ela pulou para Y', né? Passou para cá, e aí, deixa eu ver aqui, tá. E nós tivemos aqui também, tá, Y para Y', aumentou a renda, né? E também tivemos um aumento de I para I', né? A taxa de juros aumentou também aqui, né? Fruto dessa expansão fiscal. Quando o governo gasta mais, né, ele pressiona a sua dívida pública. Pressionando a sua dívida pública, ele vai ter que aumentar os juros para poder conseguir financiar, rolar essa dívida, né, para poder repassar
esse maior endividamento, esse maior déficit, ele vai poder repassar, vai poder financiar, vai poder vender títulos, né, que financiem esse déficit. Então, o juro fica aumentado. Então, aumentou aqui de I para I', né, e aí nós temos que esse déficit do BP, como o juro aumentou, nós temos uma queda de reservas aqui. Taxa de câmbio fixa, queda de reservas. Tem baixa mobilidade de capitais, voltamos às reservas. Na alta mobilidade de capitais, você tem ingresso de capitais. Né? Uma distinção importante. Aqui na alta mobilidade de capitais, você tem a possibilidade de entrar em capitais e não o Banco Central queimar reservas ou reduzir reservas. Né? Aqui, com baixa mobilidade de capitais, o Banco Central volta a reduzir reservas. Reduzindo reservas, ele reduz a MS, a LM passa de LM para LM'. LM vai para cima e para a esquerda. Né? E no ponto C, voltamos ao equilíbrio do BP. Do B para o C, a gente zerou o déficit, só que zeramos via reservas, porque estamos numa situação de baixa mobilidade de capitais. Então voltamos aqui para o ponto C, né, equilíbrio no BP, e aí o juro aumenta de novo, passa aqui de I' para I'. Aumentamos a taxa de juros e a renda retorna. A renda que tinha aumentado de Y para Y' no primeiro caminho, ela retorna nesse ponto aqui de Y' para Y'. Então ela retorna para um nível intermediário. Ela não chega a retornar e igualar Y' com Y, né? É um ponto intermediário. Então houve uma relativa eficácia. Né? Aumentou, o saldo final é que ela aumentou de Y para Y'. Ela aumentou e depois reduziu, né, a renda. Então, a política fiscal expansionista com câmbio fixo e baixa, aqui vou trocar, e baixa mobilidade de capitais é eficaz para aumentar a renda. Aumentou. Só que ocorreu queda de reservas. O Banco Central teve que queimar reservas. Aumentou também a taxa de juros, 2 vezes, de I para I' e de I' para I'. E depois aumentou, né? Aumentou 2 vezes, I' e depois I'. Então houve uma volatilidade excessiva da taxa básica de juros. Né? Houve volatilidade também da taxa do produto, o produto vai e depois volta. Né? E também há uma pressão deflacionária, porque MS caiu aqui. Quando você cai MS, pela teoria quantitativa da moeda, né, você tem uma pressão deflacionária, você tem uma pressão de queda de preços. Tá? Então, esse aqui seria o resumo da nossa situação aqui. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver a política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante. Mudamos o regime cambial aqui. Continuamos com a política fiscal expansionista, só que agora mudaremos o regime cambial. Passaremos para um regime de taxa de câmbio flutuante. Tá? E aí, as mesmas situações. Sem mobilidade de capitais, perfeita mobilidade de capitais, alta mobilidade de capitais e assim por diante. Tá? Na próxima aula, então, nós olhamos a taxa de câmbio flutuante. Então, olhamos aqui, então, todas as situações referentes à política fiscal expansionista com taxa de câmbio fixa. Então, até a continuação dessa aula, a próxima gravação, né? Quando a gente vai passar para a taxa de câmbio flutuante e política fiscal expansionista. Até lá.